que andam me indignando ultimamente, sabe? Tipo, por exemplo, anda se falando muito na política sobre a questão da legalização da maconha, da legalização do aborto, da, da legalização do casamento gay, enfim, são assuntos polêmicos, são assuntos que acabam mexendo muito mais com a ética, com a moral, com os bons costumes. Tenho amigos que apoiam um lado e discordam do outro, logicamente, né? Não dá pra estar no meio termo nessas questões. E eu já ouvi os seguintes comentários: ah, mas o casamento gay todo mundo fala que é contra e tal, isso é preconceito. Ah, porque a legalização da maconha, ela vai trazer menos prejuízos para as pessoas porque vai acabar com o tráfico e as pessoas não vão mais precisar traficar esse tipo de droga porque a maconha vai estar legalizada. Será? Será mesmo? Bom, o que eu vejo é que a mídia anda dando uma manipulada daquelas. Enquanto o brasileiro está pensando na política do pão e circo e se distraindo com noticiazinhas sobre Copa das Confederações, eles estão pintando e bordando lá no Congresso, no Senado, ou sei lá mais aonde, as pessoas que tiveram os nossos votos e foram colocadas lá com os nossos votos, maioria do Brasil, que na hora de falar mais alto não está sendo ouvida por eles. Por que eu falo maioria do Brasil? Porque 70 mil pessoas não é um número que deve ser ignorado. 70 mil pessoas estiveram em Brasília num dia de semana para estar protestando contra esse tipo de assunto. Protestaram contra a legalização da maconha ou de qualquer outra droga. Protestaram contra o casamento gay. Protestaram contra a legalização do aborto, porque esses dois itens dizem respeito diretamente às práticas familiares e à formação do núcleo familiar como nós conhecemos hoje, certo? Eu não sou muito velha, tá? Podem me taxar até de conservadora, pode dizer o que quiser. Mas o que eu acho é o seguinte: uma boa família, uma boa estrutura familiar para uma criança crescer e aprender leis, normas, morais e uma maneira ética de se conviver em sociedade é pai, mãe e parentes, familiares, avós, tios, tias, pai e mãe. Quando a mulher cria um filho sozinha, não é igual a criar um filho junto com o marido. Não é igual. Eu não estou generalizando aqui para dizer assim, todas as famílias que existem, elas são perfeitas porque são famílias de héteros. Cada família tem a sua dificuldade, mas eu digo com sinceridade que para ensinar conceitos morais a uma criança é necessário um padrão masculino e um padrão feminino, para que ela possa crescer e criar essa moral na cabeça dela, para viver em sociedade, para conviver em sociedade. Por que está se falando em legalização da maconha agora? Na minha opinião, se não houvesse a base familiar, se houvesse a base familiar, se fosse uma boa base, não ia estar sendo necessário esse tipo de discussão. Por quê? Porque uma criança bem estruturada, com a cabecinha feita, né, no lugar, ela não vai precisar desse tipo de coisa. Ela vai precisar de droga por quê? Vai ter que legalizar a maconha pra quê? Pra ficar legal. Pra ficar legal por quê? A vida tá ruim assim? Não. Aborto é um outro tipo de coisa que não deveria nem estar sendo discutido. A gente não tem poder sobre a vida de um ser que está se formando só porque ele está dentro da gente, não. Mas foi estupro. Estupro ou não estupro, aquela criança que está sendo formada ali, ela não tem culpa da maneira que ela foi formada, não. E outra coisa, tem tanta gente que não pode ter filhos e que quer ter uma criança. Por que essas pessoas não pensam nisso? Não dão essa criança para adoção? Certo? Existem muitas famílias que vão acolher aquela criança ali e vão dar muito amor e muito carinho. Mas o que foi que a mídia foi focar? 70 mil pessoas que foram às ruas para reivindicar esse tipo aí, não foi nem citar. O pouco que a mídia citou foi para dizer coisas que não existiram. Colocar palavras na boca das pessoas que estavam ali à frente que eles não falaram. No entanto, 200 pessoas marcharam em São Paulo a favor da legalização da maconha e mais ou menos umas 1000 fizeram parte das manifestações.
E aí a mídia cobriu, a imprensa toda estava lá. O que vale mais? O que é que vale mais? A opinião de uma maioria que está ali reivindicando e a mídia nem cita? Ou a opinião de uma minoria que está visando os próprios interesses e enquanto a marchazinha estava sendo veiculada, os políticos, ó, batendo palma de pé. Porque enquanto as pessoas ficam cuidando desse tipinho de coisa que é secundária, eles estão lá pintando e bordando. Na hora do voto, a maioria, ó, vale muito para colocar eles lá. Mas na hora de reivindicar os direitos reais, essa maioria não é levada em consideração. Como eu vi num blog de um jornalista que eu considero ainda um dos poucos jornalistas que são impessoais e citam as notícias verdadeiras e como elas realmente são, ele diz que o jornalista não tem que gostar ou não gostar do que está acontecendo, ele tem que dar a notícia, certo? E ele disse o seguinte: até um estudante que reivindicou, por causa do aumento de 10 centavos na passagem de ônibus, 20 centavos para as pessoas comuns, foi considerado muito mais pensador do que a maioria esmagadora de 70 mil evangélicos que estavam ali marchando em favor de várias coisas que dizem respeito à sociedade de uma maneira geral. Então, eu nunca fiz um vídeo desse de protesto, mas eu não podia ficar calada. É isso aí, gente.